Olá pessoal, muito bom dia, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo e aqui no vídeo de hoje eu vou novamente fazer a análise mensal de mercado que já faço há alguns meses e novamente vou fazer aqui com vocês e dividir o conhecimento, a minha análise para que vocês possam tomar boas decisões de investimentos, tá bom? Então, para servir de base aqui para análise, vou colocar, como de costume, material de apresentação, que a gente possa ficar mais fácil aqui. Pronto. Começo. Pronto. Bom, pessoal, então, como de costume, tá? Aqui hoje eu vou falar a respeito de dois tópicos básicos. Primeiro ponto, eu vou fazer uma análise do cenário econômico. Então, vou fazer uma leitura mais objetiva de cenário e também das implicações que eu estou observando dentro dessa análise de cenário que eu vou colocar para vocês aqui hoje. Depois, eu vou fazer uma análise das classes de investimentos, de cada uma das classes de investimentos, juntamente com as expectativas de retorno dentro do meu modelo matemático, do modelo que eu uso, para fazer a análise de cada um dos ativos que eu acompanho. Então, pessoal, falando um pouquinho primeiro aqui do cenário, tá? Fazendo aqui um mapa de riscos dentro daquilo que eu acompanho, principalmente dos principais riscos que eu considero na montagem de um cenário. Aqui eu trouxe 4 principais riscos, tá? Que eu mapeei e que eu vou fazer um comentário breve aqui de cada um deles. O primeiro risco é o chamado risco fiscal, tá, pessoal? Risco fiscal são basicamente as contas do governo, tá? Então, fiscal é o quanto o governo arrecada e o quanto o governo gasta, basicamente, tá? E por que que esse risco é importante, tá, pessoal? O que que faz, né, com que acompanhemos esse risco, que faz ele ser importante? Basicamente porque essa variável, ela tem um impacto muito forte na precificação dos ativos, tá? O cenário fiscal, ele é uma variável que os investidores levam em consideração na hora de precificar ativos. Então, sempre que a gente vai fazer uma alocação de carteira e tudo correlacionado, o risco fiscal ele é importante. A gente tem que levar o risco fiscal em consideração, assim como os demais riscos, tá? Então, falando um pouquinho a respeito, primeiramente, do risco fiscal, recentemente nós tivemos uma revisão das metas de resultado primário, ou seja, o governo ele reviu as estimativas anteriores, reduzindo o superávit fiscal. O superávit é o que o governo arrecada menos o que o governo gasta. Se o governo arrecada mais do que gasta, temos um superávit primário. Se o governo gasta mais do que arrecada, nós temos um déficit primário, tá? E na ótica do mercado, um superávit primário é algo mais, digamos, agradável, tá? É algo que reduz o risco fiscal, o risco do governo. E um déficit primário ele é visto como alguma coisa, um fator de risco, tá? Fator que aumenta o risco fiscal. Então aqui já fica fácil perceber que essa revisão para baixo do superávit primário, que antes era um superávit, agora se tornou quase que um resultado zero pela proposta do governo, pela previsão do governo, ou até mesmo um déficit primário, então gastar mais do que se arrecada. E esse fato eleva a percepção de risco do mercado com relação ao risco fiscal, tá? E, na minha visão, esse risco atualmente ele é moderado. Então, dentro das alocações de carteira, hoje, o risco fiscal, que é o risco de desequilíbrio das contas do governo, ele se apresenta como um risco moderado no nosso cenário de investimentos.
tá? Já a atividade econômica, hoje, esse risco é um pouco menor. E é um pouco menor por quê? Porque nós estamos vendo um bom índice, né, um bom crescimento, um crescimento constante de PIB, resultados de PIB interessantes desde o ano passado, também a projeção para esse ano. E além do mais, nós temos um cenário onde a taxa de juros ela está em queda. E uma taxa de juros em queda é positiva para a atividade econômica. Por quê? Porque você barateia o custo do capital, você barateia o custo do dinheiro, torna isso mais barato. Então, obviamente, quando você reduz taxa de juros, você reduz o custo de transação e isso tem como consequência uma elevação da atividade econômica. Então, esses dois componentes, uma atividade econômica já em um bom ritmo, mais uma perspectiva de cortes de Selic para frente, o que vai retirar a restrição, basicamente, da atividade econômica, então nós temos aqui para esse risco, tá? Uma visão baixa, uma visão baixista. Hoje, eu considero o risco de atividade econômica, um risco de recessão muito pequeno, tá? Dificilmente vai impactar os portfólios. Já o risco de inflação, também é uma variável importante, tá, pessoal? Quando a gente monitora as principais variáveis e monta uma tese de investimentos, o risco inflacionário, embora a última leitura foi um pouco acima das expectativas, tá? Os preços em geral na economia, eles estão bem confortáveis, né? Eles estão comportados. Então, hoje eu enxergo esse risco como baixo, tá? Vejo um baixo risco de inflação. Porém, tá? Porém, obviamente, esse é um indicador que nós temos que acompanhar ao longo do tempo, né? Principalmente porque uma política fiscal expansionista, é uma política fiscal onde o governo gasta mais do que se arrecada, isso pode ter impacto em inflação, tá? Então, o risco fiscal ele é um risco por si só e ele ainda tem impacto nesse risco de inflação. Então, hoje é uma variável que, na minha visão, não implica um risco tão grande, tá? Mas tem que ser acompanhado ao longo do tempo e nas próximas apresentações eu vou trazer aqui a atualização de panorama. E o cenário externo, por último, tá, pessoal? E né, o cenário global, digamos assim, hoje eu enxergo como um cenário bem benigno, tá? Então, não vejo tantos riscos externos, risco de recessão, risco de inflação, impactos muito negativos em Brasil. Porém, obviamente, nós temos que acompanhar como os bancos centrais no mundo eles vão se comportar com relação às suas taxas de juros, principalmente. Hoje, nós estamos em um ambiente de taxa de juros alta, tanto no Brasil quanto fora do Brasil. A diferença é que o Brasil já começou a cortar e as economias desenvolvidas ainda não começaram a cortar juros. Então, se esse diferencial de juros entre Brasil e economias desenvolvidas começar a ficar muito grande, né, ou se reduzir, na verdade, né, se o Brasil cortando juros tiver um diferencial menor para as economias desenvolvidas, nós podemos começar a perceber um pouco de impacto no câmbio, que também impacta a inflação. Então, hoje é um risco baixo, mas que também vai ser acompanhado ao longo do tempo. Então, pessoal, em geral, tá? Resumindo aqui o cenário, basicamente, para poder passar aqui para uma próxima leitura, na minha visão, o balanço de riscos, no geral, é bem positivo, tá? Então, são poucos riscos que vejo como, de fato, potenciais, pelo menos no horizonte mais curto, a não ser o risco fiscal, que hoje eu considero como moderado e preciso acompanhar isso ao longo do tempo para, de fato, ajustar as carteiras se esse risco aumentar ou diminuir. Hoje eu considero como moderado e é isso que eu levo, a visão que eu levo na montagem dos portfólios, tá? Passando aqui um pouquinho para frente, pessoal, e agora falando a respeito das principais variáveis econômicas. Aqui eu vou comentar um pouquinho a respeito, primeiramente, da variável
mais importante na tomada de decisões no mundo dos investimentos, tá? Que é a curva de juros. A curva de juros, como eu já expliquei para vocês em outros vídeos, é a variável que mais impacta todos os investimentos, tá? Então, todos os investimentos, eles sobem, ou eles caem, ou eles ficam parados, digamos assim, ações, renda fixa, imóveis, tudo tem uma grande sensibilidade à taxa de juros. De forma que, se a gente quiser entender bem como se comportar, entender bem como montar as carteiras, nós precisamos entender a dinâmica de taxa de juros. Então, basicamente hoje, tá, pessoal? Eu trouxe aqui, né, dando um passo para trás, eu trouxe aqui tanto a taxa de juros curta como a taxa de juros longa, tá? Sendo a taxa de juros curta o CDI ou a Selic, e a taxa de juros mais longa, aquela que de fato impacta os investimentos de longo prazo. Então, eu trouxe aqui para a gente poder fazer uma análise das duas, tá? E a primeira análise é o seguinte: hoje, o diferencial de ganho entre investimentos de curto prazo e investimentos de longo prazo em renda fixa é um diferencial de ganho de 1,5%, tá? Então, se você abrir mão de deixar o seu dinheiro no caixa, na liquidez, para aplicar em renda fixa de longo prazo, renda fixa com vencimento de 7, 8, 9, 10 anos, você vai estar assumindo aí um risco um pouco maior pela duração, porém com um prêmio, digamos assim, uma remuneração a mais de 1,5% na renda fixa longa. Esse diferencial, pessoal, é um bom diferencial? Está na média, tá? Está próximo da média. A média histórica, a renda fixa de longo prazo, ela remunera mais ou menos 1,5%, 2%, acima da renda fixa de curto prazo, tá? Então, aqui nós temos um cenário neutro para essa alocação, com referência à renda fixa de curto e de longo prazo. Agora, a segunda pergunta é o seguinte: embora esse diferencial esteja na média, a renda fixa de longo prazo hoje, ela está com uma taxa de remuneração acima, igual ou abaixo da média, tá? Da média histórica. E hoje, pelo que vocês podem ver aqui, nós podemos, aqui eu não trouxe exatamente o número, tá? Mas hoje essa renda fixa de longo prazo, ela se encontra um pouco acima da média em termos de retorno, perfeito? O retorno médio dessa renda fixa, né, de longo prazo, os títulos de longo prazo, ele fica muito próximo aqui de 10 a 10,5% ao ano, tá? E hoje estamos mais próximos aqui de 12% nessa remuneração da renda fixa mais longa. Então, digamos que há um prêmio de risco, tá? Prêmio para você investir em renda fixa mais longa hoje, comparado com o retorno do passado, com o retorno médio do passado, e esse prêmio, na minha visão, ele advém do risco fiscal, tá? Então, você teve uma elevação do risco fiscal, que é esse risco de desequilíbrio nas contas do governo, e, por consequência, teve uma elevação do prêmio de se investir em investimentos de longo prazo, tá? Então, temos aí essas duas inferências, né? Primeiro ponto, a renda fixa de longo prazo está em uma taxa relativamente atrativa? Sim, tá? Está atrativo, porém, obviamente que está atrativo porque você tem um risco fiscal que amparou essa alta um pouco maior das taxas de juros, tá? Passando aqui um pouquinho para frente, agora falando do mercado de ações, tá, pessoal? O mercado de ações, ele deu uma recuada do nosso último estudo, né? Então, na última vez que eu divulguei aqui o estudo, o mercado de ações estava em um ponto um pouquinho mais alto e teve uma recuada para um pouquinho abaixo da média, porém, está ali muito perto dessa linha de tendência central, tá? E nós podemos perceber que, por essa forma, o mercado de ações ele tende a regredir a essa linha de tendência,
De forma que a leitura que nós podemos ter aqui do mercado de ações é que não tem prêmio de risco, tá? O que é esperado de retorno é exatamente a média histórica, então você não tem nenhum prêmio de risco. E na minha visão, como você tem um risco fiscal, que é importante hoje, na minha leitura é um risco moderado, teria que ter aqui mais prêmio no mercado de ações. Então, o mercado de ações teria que estar aqui em um nível mais atrativo para que eu ficasse mais confortável em aumentar as posições dentro do portfólio acima das posições neutras, né, digamos assim, do que eu aloco na média, tá? Então, hoje eu não vejo aqui, embora os preços do mercado de ações não esteja caro no Brasil, estão preços razoáveis, eu gostaria de ter prêmios de risco no mercado de ações para fazer maiores alocações, o que não tem nesse momento, tá? Olhando aqui um outro ativo, o dólar, que também é importante, sim, tá? Aqui no dólar, claramente, nós podemos ver que há sim prêmio de risco para o dólar, tá? O dólar está operando aqui abaixo da linha de tendência central. E aqui, pessoal, esse é um modelo que tem um alto grau de confiança, tá? Então, partindo desse pressuposto, a minha inferência aqui é que o dólar está em um patamar atrativo, tá? Tem margem de segurança para se investir em dólar. E hoje, na parte de renda variável, é uma das opções que eu vejo com mais bons olhos. Passando um pouquinho para frente, falando do mercado internacional de ações, tá? Peguei aqui o índice S&P. Aqui nós podemos perceber claramente que o mercado global de ações ele está em um patamar pouco atrativo, tá? No geral, o mercado global, principalmente Estados Unidos, está com valuation já bem puxado, tá? E um valuation bem puxado significa que as ações estão caras. As ações estão em um patamar pouco atrativo. De forma que, se está um patamar pouco atrativo, hoje a alocação em ações, pelo menos em ações globais, não todos os setores, tá? Aqui é muito importante frisar que o S&P ele é um índice que tem um peso muito grande de tecnologia. Então, aqui podemos dizer que é o setor de tecnologia que está inflacionando mais o preço do índice, tá? Mas, em resumo, investir no índice, né? Você comprar o índice, o S&P, via ETFs, etc., hoje eu vejo com não muito bons olhos, tá? Visto o patamar de preço do mercado americano nesse momento. Então, aqui algumas conclusões, tá, pessoal, dessa primeira parte da análise. Primeiro ponto, em Brasil, a renda fixa de curto prazo, tá, o CDI, ainda está atrativo, e a renda fixa de longo prazo, né, aquela renda fixa mais longa, ela tem prêmios de risco que hoje são atrativos, tá? Então, hoje eu estou fazendo um balanço entre os dois, entre renda fixa de curto prazo e renda fixa de longo prazo, tá? Aumentando um pouquinho os vencimentos, visto que hoje se tem maiores prêmios de risco. Mercado de ações em Brasil está em um patamar neutro, tá? Nesse momento, sem prêmios de risco, então, para aumentar as alocações, eu gostaria que tivesse mais prêmios de risco no Brasil, de forma que hoje é uma posição que eu não tenho grandes posições, tá? No mercado de ações do Brasil. E o mercado global, tá? O mercado em dólar, hoje a minha grande preferência é a parte de renda fixa, tá? Juntamente com a parte de ações de setores mais descontados em dólar. Ou seja, não os setores mais óbvios, techs e etc., mas setores mais descontados que eu acesso via ETFs e eu vou mostrar para vocês daqui um pouquinho mais para frente quais são esses setores. Passando aqui um pouquinho para frente, então, pessoal, e feito aqui as conclusões, tá? Falando das minhas preferências, né? Então, em resumo, ainda continuo preferindo mais o mercado de renda fixa, tá? No Brasil. Hoje, com um mix entre renda fixa mais curta e renda fixa um pouco mais longa, e menos no mercado de ações.
E com relação à global, um balanço entre renda fixa, de curto prazo, e setores de ações mais contados. Passando aqui um pouquinho para frente, tá? Aqui eu chego na análise de cada um dos ativos em termos de expectativa de rentabilidade para os próximos 12 meses. Tá? Na parte de renda fixa global, a expectativa de rentabilidade está próxima de 20%, então, aqui somando, obviamente, potencial do dólar e também potencial dos títulos de renda fixa globais, tá? Então, aqui eu vejo um potencial próximo de 20%, que é um potencial bem interessante. Na parte de renda fixa Brasil, enxergo um potencial próximo de 11,5% para a renda fixa mais curta e um potencial de próximo de 12,5% para a renda fixa mais longa, tá? Então, basicamente aqui eu vejo bons patamares para os dois e acho que faz sentido ali um balanço, hoje um balanço mais para o lado de renda fixa de curto prazo, mas já colocando um pouco mais de renda fixa de longo prazo dentro dos portfólios. Na parte do mercado de ações Brasil, pessoal, hoje, tá, são poucos os setores que eu tenho preferência. O único setor que eu vejo com o maior desconto no mercado de ações no Brasil são as small caps, tá? Então, é a classe de ações de empresas com menor estrutura de capital, né? Aquelas empresas menores. É uma classe que eu vejo um pouco mais de desconto, e como tem um pouco mais de desconto, vejo mais potencial de valorização. E para alocações hoje, nesse momento, é o setor ou a classe de ações que eu vejo como que faz mais sentido fazer aportes, basicamente na parte dos investimentos, tá? Passando um pouco para frente, no mercado global já tem um pouco mais de oportunidades, como eu disse para vocês, não no índice cheio, no S&P, mas em setores menos óbvios, tá? Por exemplo, setor de real estate, que são os imóveis dos Estados Unidos, setor de healthcare, que é saúde, consumo discricionário e o setor de consumo básico. Esses setores hoje, eu vejo todos eles com potencial acima de 20% para os próximos 12 meses para frente. Então, tem alguns bons setores de ações globais descontados, tá? Trabalho que eu faço aqui de mineração mesmo, né? De buscar no micro ali o que está com maior potencial, visto que o índice global principal, o S&P, ele está com potencial muito baixo, está nas alturas. E dessa forma, trouxe aqui para vocês o que, na minha visão hoje, eu vejo com mais potencial de rentabilidade no mercado de ações fora do Brasil. E na parte de alternativos, tem dois alternativos aqui, aquilo que não é nem ação e nem renda fixa, tá? Então, alternativos, um ETF de energia limpa, eu vejo com bom potencial de rentabilidade e também o dólar com bom potencial de rentabilidade. O restante, fundos imobiliários, ouro, Bitcoin, vejo com baixo potencial de rentabilidade. Aqui eu coloquei zero porque são potenciais negativos ou próximo de zero, tá? Basicamente, no horizonte dos próximos 12 meses, tá? E feito todo esse resumo aqui, pessoal, eu chego na parte de alocação por perfil de investimentos. Então, aqui eu basicamente separo os perfis em três, tá? Perfil conservador, um perfil moderado e um perfil agressivo. E vou começar aqui pelo conservador. Hoje, no conservador, eu estou com essa posição tática, tá? Posição tática, essa barrinha cinza. E aqui na barrinha azul é a posição estratégica. Então, é como eu me posiciono estrategicamente, é como eu me posiciono para o longo prazo, digamos assim, e a tática é como eu estou capturando os retornos de curto prazo, tá? E aqui vocês podem ver que na carteira conservadora eu estou um pouco menos alocado em renda fixa, né, em renda fixa no Brasil, do que a posição estratégica, tá? E estou alocado um pouco mais em renda fixa global, em ações globais também, na medida aqui de 10% em renda fixa global
e 10% em ações globais, juntamente com 5% em ações no Brasil, tá? Passando aqui um pouquinho para frente, na parte moderada, nos perfis moderados. Hoje, eu estou com uma parte de renda fixa acima do que eu estaria no longo prazo, em um cenário normal, tá? Eu estou mais posicionado em renda fixa para as carteiras moderadas, né? Do que na média. Por quê? Porque as taxas de renda fixa estão interessantes, tá? Tem também uma posição um pouquinho maior do que na média em renda fixa global, com 10%, e uma posição um pouquinho maior do que na média em renda variável global, com 20%, distribuído dentro daqueles ETFs globais que eu passei aqui para vocês. Já na parte de ações Brasil, estou um pouco abaixo do que eu estaria na média, com 5% somente de alocação para as carteiras moderadas. E por fim, carteiras agressivas, eu estou com uma alocação em renda fixa também acima da média, tá? Na média, eu teria próximo de 25% em renda fixa. Nesse momento, nas carteiras agressivas, estou com 45% de renda fixa, 40% de alocação global contra 27,5% da média e somente 5% em Brasil, tá? Em ações Brasil, com mais 10% em renda fixa global, também um pouquinho acima da média. Então, aqui, pessoal, para finalizar, tá? De modo geral, eu ainda prefiro mais, né, principalmente para os portfólios mais conservadores e moderados, eu ainda estou dando uma preferência maior para o mercado de renda fixa, tá? Ainda vejo o mercado de renda fixa com uma relação risco-retorno bem interessante, porém também monitorando o mercado de renda variável. Na parte de renda variável, mais alocação internacional, menos alocação em Brasil. Essa é a minha visão, o panorama para agora. Vejo o dólar com bons olhos, tá? E no mais, vou continuar monitorando os mercados e no próximo mês trago aqui a atualização para vocês, tá bom? Um abraço para todos vocês, espero que tenham gostado da apresentação e até a próxima.